unificados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós, cuidado, beber de um só Espírito. Quando a gente fala aqui em dons, cada um de nós tem que descobrir por que eu fui chamado. Por que eu fui chamado? Qual é a minha missão? Porque Deus nos escolheu, tá? Mas para quê? Só para Deus não ir para o inferno? Não, Ele sempre tem uma missão para nós. Tem algo para a gente fazer sobre a face da terra. E o Espírito de Deus é tão top que ele vem com aquelas pessoas, às vezes, que, não sei se vocês já foram a algum culto, que tem aqueles que olham, apontam o dedo e falam a tua vida. E você fala, rapaz, quem contou para esse caboclo? É o Espírito de Deus. É um dos dons espirituais. Dom de variedade de línguas. Eu acho lindo isso aqui. Eu peço a Deus, mas Ele não me dá. Mas vai me dar. De variedades de línguas. Porque é maravilhoso você orar nas línguas estranhas, nas línguas do Espírito Santo. Essa é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Que é orar na língua do Espírito Santo. Quem não foi batizado, busque a Deus, ore, leia a Bíblia, e no momento certo, Ele vai te batizar. Amém. Porque Ele quer nos revestir cada vez mais dos dons dele. Dons de discernir espíritos. O que aconteceu, por exemplo, nesse encontro? Aconteceu. Pessoas, às vezes, com uma perturbação de mente, e se você não tem discernimento do espírito, você acha que é demônio. E aí, não tem aqui na igreja milagre, pastor, não. Eu nunca achei um cara para enfrentar demônio e ter discernimento igual ele tem. É fora do comum. Ele está orando por um e falando para você, ora assim, assim, assim para esse outro aí. E ele orando pelo outro e Deus vai mostrando para ele. Ele teve um certo encontro, ele olhou para uma pessoa e falou assim, demônio da mata. Aí depois no final eu falei, nossa, como é que você sabia que é demônio da mata? Aí ele falou, a hora que eu ponhei a mão na cabeça dela, eu vi uma floresta e muitas árvores. O espírito que pulava de árvore em árvore. E eu falei, é o demônio da mata, eu tenho que fazer uma oração diferente. Outras são entidades que a gente vai aprendendo a enfrentar e falar, não, tá, o pastor tem aquele grande discernimento, mas só ele expulsa o demônio? Não, qualquer um de nós, porque não é eu que expulso. Eu coloco lá e falo, em nome de Jesus. Quem que é o responsável? É Jesus. É o nome dele. Então ele vai fazer, porque ele não vai perder. Pode ser que alguns demorem mais, outros demorem menos, mas acontece. Deus vai fazer sobre as nossas vidas grandes libertações. Isso é um dos dons que Deus pode distribuir. Quando eu voltei para a igreja, uma certa época eu tinha falado, o que eu vim fazer? Qual que é a minha missão, Deus? Eu orava, falava, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E aí um certo dia eu estava num culto, um pregador pregando, ele veio
desceu do altar, veio e falou para mim assim, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Me abraçou e falou bem no meu ouvido, é na palavra. Isso aí. Eu captei a mensagem e a gente vem aí. E Deus tem feito, tem horas que eu leio a Bíblia assim e falo, não, mas como é que eu estou conseguindo ver isso aqui? Eu nunca tinha visto. Então Deus faz essas coisas na vida da gente extraordinariamente. Aleluia. Porque quando a gente se dispõe a fazer. Falar que às vezes é só mar de rosa, não. Não, quem que não gosta de chegar em casa, deitar no sofá, ligar a TV e ligar a TV e ir para o quarto dormir? Todo mundo gosta, é prazeroso, mas você tirar um tempo para você ler, para você orar, você tem que matar o teu eu, aquilo que a gente falou lá atrás. A gente tem que matar o nosso eu, porque o nosso eu quer coisa boa, não quer coisa ruim não, mas Deus, Ele quer coisa boa para satisfazer a nossa carne, mas Deus, Ele quer mudar dentro de nós, para nós sermos transformados de verdade. Porque às vezes a gente pensa que foi transformado e não foi transformado. Fechando as janelas da alma. As janelas são olhos. Cuide dos seus olhos e desvie o olhar de coisas impuras. Exemplo, alguns programas de TV, revistas pornográficas, etc. Tudo que vai para a nossa alma, tudo que ela recebe, ela vem pelos nossos sentidos. Qual os sentidos? Audição. Então, os nossos 5, é 5, né? Os nossos 5, eles são para onde manda o recado para a nossa alma, os olhos. Tudo que a gente olha, se a gente gosta, a gente deseja. Ah, eu estou andando na rua e de repente, ou em algum outro lugar, por exemplo, no meu caso, uma mulher com um corpo bonito à mostra. Irmãos, para um homem, vai ficar olhando. Mas a hora que você vê, desvia o olhar. Porque se você fixar o olhar, começa a surgir coisas na mente e às vezes te leva a pecar. Então os olhos, ele é para o pecado, mas ele também é para o bem. Quando a gente olha coisas que nos fazem crescer, nos fazem edificar, quando a gente usa os olhos para ler a palavra do Senhor, quando a gente faz dos nossos olhos algo que Deus quer, tudo isso vai se afastando da gente. Amém. E tudo isso que a gente vai tratando nos nossos olhos, a gente vai melhorando, vai crescendo. Ouvidos, não ouça tudo o que lhe dizem. Você pode até escutar, mas não retenha, não deixe entrar. Ouvir. Quantas vezes a gente pode ter ouvido de alguém, você não vai conseguir, você não vai dar em nada, teu futuro é zero. Coisas que vão nos falando e que podem chegar até a nossa alma, porque aquilo é plantado dentro da gente, e os ouvidos levam para a alma, e a alma se entristece, a alma acha que vai acontecer aquilo tudo mesmo. Então a gente sempre tem que cuidar e mandar embora aquilo que não provém, porque a gente fala, não, eu tenho que, uma das táticas que eu aprendi é, se você vai pensar algo, se você vai ver algo, se você vai fazer algo que vai fora daquilo que condiz a palavra, que você não consegue sair, só tem uma forma de você sair,
é sentindo dor. Porque o seu cérebro, no momento que você sentir dor, ele vai esquecer tudo que ele está falando, tudo que ele está pensando. Eu já vi um pastor falando sobre pornografia, e ele falou que ele ensina na igreja dele todo mundo usar aqueles elásticos de dinheiro no braço. Ele falou que quando vem um pensamento que não é de Deus, é de pornografia, você não puxa aquilo lá e solta. É uma só. Já passou o pensamento. Ele falou, olha, irmãos, até hoje tem dado certo. Tem dado certo por quê? Afasta o pensamento. Então a gente tem que cuidar muito do que a gente ouve também. Tá, não toque em coisas imundas. Sexo fora do casamento é um exemplo. Essa questão do tato é algo que é aquilo que eu falei lá no início. Pode ser que com uma palpada, com um abraço, eu me desvie do Senhor. E eu tenha pensamentos impuros. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer com qualquer um homem, com mulher. Todo mundo pode acontecer isso. Então a gente tem que procurar não se envolver com as coisas injustas desse mundo, porque daí a gente vai se afastando. O fato, incenso, perfumes associados ao despertamento sexual. O que muitas, se você conhece os lugares, não tem aquela loja que você entra na loja e você reconhece o cheiro dela? Tem aquela loja que você põe o pé dentro, você reconhece. Se você entrar em outro lugar e tiver o mesmo cheiro, você lembra da outra loja. E é isso que o nosso olfato faz. Ele associa coisas à nossa mente através do cheiro. E a gente pode sentir um cheiro de algo que vai nos prejudicar. Então a gente tem que ter muito, principalmente, como falou ali, despertamento sexual. Porque é uma área pesada que Satanás investe. O que eu mais acho top aqui na igreja é que o pastor fala rasgado sobre isso aí. Porque é algo que me derrubou tantas e tantas vezes. E ainda continua derrubando pessoas por causa do despertamento sexual. Porque fora do tempo, antes do tempo, não é momento. Então a gente tudo vai associando e a gente vai cada vez piorando nessa situação. Então a gente tem que cuidar muito também com o cheiro que a gente sente. Paladar. Não coma nem beba alimentos consagrados a ídolos, pois por detrás de cada ídolo existe demônios. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam a demônios, e não a Deus. Eu quero que sejais participantes. Eu quero que sejais. Não quero. Eu não quero que sejam participantes com os demônios. Estava estranhando. Aí, isso aqui é uma questão bem crucial na nossa vida. Não comer nada consagrado a ídolo. Tudo aquilo que a gente recusou lá nas orações da libertação, a gente não fazer mais. Eu vou dar um exemplo aqui, Esses dias teve um irmão aqui da igreja. Ele falou, antes, eu comprei um costelão ali, vamos almoçar comigo lá, leva um refrigerante, algo para tomar lá e fazer um arroz e comer aquela costela. Ele, não, de boa, vamos sim. E eu falei, e veio uma incomodação dentro de mim, porque da onde que era esse costelão? Aí eu falei, da onde você comprou? Eu comprei lá na igreja católica.
perdeu o companheiro para comer. Ele falou, mas se você não soubesse? Eu falei, eu comia. Mas agora que eu sei, não vou pecar não. Não, mas não tem nada a ver, porque não sei o que é para a pintura da igreja, que não sei o que eles estão fazendo uma ação beneficente, parará. Falei, ainda não como. E ele falou, não, então de boa. Eu vou pegar lá e vou comer. E aí a esposa dele depois veio falar comigo, eu falei, chegou domingo de manhã. Ele pegou o papelzinho e falava, e olhava para o papel e busca. Ele falou, vamos comer em outro lugar? Vamos comer em outro lugar, e rasgou e jogou fora. Eu falei, amém. Foi muito bom isso, porque é consagrado a ídolos. Tudo que for a gente fala, não, é só uma obra beneficente. É uma obra beneficente, mas é consagrada a um ídolo. A Igreja Católica faz muito isso, essas festas de comunidade. Festa de comunidade, sempre tem um santo no meio. Toda comunidade tem um santo padroeiro. E esse santo padroeiro é o que é venerado lá. Tudo aquilo é consagrado a ele. O que é um santo? É um demônio. É um demônio e tudo isso é consagrado a ele e a gente come. Eu comi, não sabia. Amém. Você, às vezes, nunca nem vai ficar sabendo. Mas se você sabe, você está consciente. E aí, então a gente tem que fazer essas coisas. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Aquilo que ele fala, o pastor fala lá da festa de São João, é uma coisa tão corriqueira na nação brasileira, né? Tão normal, mas é consagrado ao São João. E o São João é um demônio. Então, é só uma festinha na escola. Irmãos, eu falo meu filho não participa. No dia de festa junina na escola, ele sabe que ele não vai para a escola. E ele sabe e é consciente disso, que ele não vai para a escola. E então, são ensinamentos. Por quê? Porque ele vai crescer. Vai sentir desejos mais aguçados do que ele tem agora. E se ele aprendeu algo, ele vai colocar em prática. Pode ser que ele fale? Pode. Mas ele tem um ensinamento certo diante de Deus para seguir a sua vida. Então, cuide muito. Você vai comer nada consagrado. Às vezes, o pastor falou lá, tem tantos órgãos e entidades que são beneficentes, mas são consagrados ao demônios, consagrados a ídolos. Então temos que cuidar da nossa vida. São por essas janelas que Satanás tem acesso à nossa vida, alma, espírito e corpo. Toda bênção ou maldição só chega a nós se abrirmos uma dessas janelas. Se abrirmos, sim, quem abre é a gente. Porque quando surge algo na nossa vida para não fazermos, a gente tem a opção de não fazer. Então, quando a gente faz, quem abre a janela sou eu mesmo. Mas sou eu que fecho ela também. Mas top é isso, que sou eu que fecho ela e falo, não quero isso aqui. Isso aqui não provém de Deus. Então a gente tem que temos que cuidar muito dessas janelas, porque a gente pode abrir uma brecha tão grande na nossa vida, no nosso casamento, por causa de uma janelinha de nada. E às vezes você leva prejuízo lá na frente por causa de pequenas coisas. Mesmo que você peque, dando assim brecha para inimigos, lembre-se que Jesus perdoa todos os pecados quando você os confessa e se arrepende. Dessa forma, repreenda o inimigo utilizando sua autoridade espiritual
espiritual, não aceite acusações e caminhe firme na sua libertação, confessando o que a palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Uma libertação total foi a que Jesus tornou possível a nós, aonde totalmente liberto diariamente. Não aceite menos que isso. Aquilo que eu já falei, se pecarmos, e vai acontecer, Deus, falei, Deus, eu olhei aquilo lá, que não era para mim olhar, e eu perdi uns 10 minutos lá olhando ainda, e não era para mim olhar, eu sei que é pecado, é chegar diante de Deus e falar, porque Deus já sabe, mas a gente é curado, é liberto quando a gente confessa, quando a gente fala. Porque quando a gente fala, não vem dentro de nós às vezes até uma vergonha de Deus. Tu confessar um pecado, fala, não, mano, não vou falar isso aqui não. Mas Deus já sabe o que você fez, Ele está esperando você falar. Então essa confissão de pecados, ela tem que ser, quanto mais específico a sua falha, mais específico tem que ser essa confissão. Por quê? Porque daí a gente sempre vai se mantendo limpo diante de Deus. Porque daí a gente fala, quando a gente confessa para Deus, nos mínimos detalhes, Deus traz dentro de nós um constrangimento por aquilo que nós fazemos. Porque já estamos constrangidos diante dele. Porque sabíamos que não era para nós olhar, sabíamos que não era para nós pegar, sabíamos que não era para nós tocar, mas tocamos, nós fizemos. Então agora eu tenho que chegar diante de Deus, do jeito que eu fui corajoso para fazer, eu tenho que ser corajoso para confessar diante dele. Quando a gente confessa, a gente não dá brecha para Satanás. Por mais que a gente tenha pecado. Não vai dar brecha, porque já a partir daquele momento, quando confessamos, somos perdoados. A partir dali não existe mais pecado. Só existe acusação de Satanás. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Então, se Deus perdoou quando a gente nem conhecia Ele, e quando a gente conheceu já, Ele nos perdoou das nossas falhas. Se nós falharmos, Ele perdoa. Ele perdoa. Essa é uma coisa que tem que ficar dentro da nossa mente. Não é para nós pecar. Mas se pecarmos, se falharmos, Ele nos perdoa. Se nós confessarmos e se arrependermos, Ele nos perdoa. Então, sempre temos que lutar contra o pecado. Tudo contra o pecado. Nada contra o pecador. Que o pecador está sendo manipulado. E a gente vai crescendo espiritualmente e a gente vê essas coisas de pessoas aprisionadas, pessoas que não conseguem orar por causa de uma prisão de Satanás. E a gente vai, aquilo que eu falei, sentir raiva dele, é uma realidade. Ele está aí no mundo e ele vem matar, roubar, destruir, acabar com tudo. Para ele não tem nenhum problema. Alguém tem alguma pergunta, algo para falar? Algo para comentar? Se não, vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração a Deus.
entendido o que eu falei até agora. Mas que Deus venha bradando dentro do coração de cada um de nós um crescimento espiritual. Porque a gente às vezes passou pelo encontro com Deus, se libertou de tudo aquilo e a gente dá uma estacionada. Não estacione. Não estacione. Sempre aprende. Sempre aprende. Sempre, isso aqui já aprendi. Vou aprender outra coisa. Vou ler outra coisa. Vou ler outro livro da Bíblia. Vou ler mais umas 2 páginas. Porque a gente sempre vai crescendo espiritualmente. E esse enfrentamento contra Satanás, o inimigo número 1 das nossas vidas, é com santidade. É com oração, é com Bíblia, é com obediência. E quando a gente obedece a Deus, Satanás não tem nada contra nós. Mas quando a gente desobedece a Deus, ele tem muita coisa contra a gente. E aí é a gente que tem esse livre-arbítrio. Deus é tão perfeito que ele deixou o livre-arbítrio. Não é para fazer, mas vocês têm a escolha. Não é para ir por esse caminho, mas vocês têm a escolha. Então, que cada um de nós venhamos sempre escolher estar na presença de Deus. Eu falo hoje, eu estou de pé. Falar que nunca mais vou cair, é mentira. Que eu não sei. Eu não sei. Não que é mentira que eu não vou cair. Mas é mentira porque eu não sei. Só Deus sabe de todas as coisas e por que Ele tem nos preparado. Amém? Amém. Paizinho querido, diante da Tua presença. Espírito Santo, venha ao nosso encontro nessa noite, fazendo de nós vidas santas para o Teu reino. Espírito Santo, venha bradando dentro de cada um de nós, que muitas vezes as acusações de Satanás contra as nossas vidas são para perturbar a nossa vida, e que essas acusações já foram perdoadas. Que toda acusação que Satanás tem, ele só tem no passado, porque o Senhor só conhece o presente e o futuro. O que aconteceu no início dessa aula não tem mais como voltar atrás, não tem mais como não falar aquilo, porque eu já falei. Então, papaizinho querido, venha nos ajudando, nos auxiliando a cada dia mais, se rendermos aos teus pés. Coloca dentro de nós um desejo de buscar mais o Senhor. Espírito Santo, vem colocando um desejo nos nossos corações para nós orarmos mais. Vem colocando um desejo nos nossos corações para nós lermos a Tua palavra mais e mais. Coloca um desejo dentro do nosso coração para nós jejuarmos mais e mais. Coloca o desejo no coração para nós armarmos as outras pessoas mais e mais. Para nós amarmos o pecador, mas odiarmos o pecado que ele comete. Porque o pecado que ele comete é uma influência de Satanás. Então nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que tudo que formos fazer seja para Teu louvor, para a glória do Teu nome. Paizinho querido, eu oro por cada família aqui representada nessa noite. Cada pessoa aqui todo mundo representa uma família. Cada família aqui representada que receba as bênçãos do Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam à porta de cada família aqui representada. Papaizinho querido, guarda a vida espiritual. Papaizinho querido, guarda a vida sentimental de cada um de nós, das nossas famílias. Paizinho querido, guarda os nossos bens. Guarda tudo aquilo que conquistamos com a ajuda do Senhor, para que nenhum homem mau, um homem sanguinário, uma pessoa com má intenção venha destruir as nossas vidas, venha nos prejudicar. Te pedimos tudo isso no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Amém. Aí eu